essa ideia, não, vou mandar meu filho para ele saber fazer equação na escola, ou saber escrever longos textos, ou saber de história. Cara, dane-se. É o menos É o menos importante. importante. Que situação horrorosa. Eu lembro dessa cena que você está falando, da tal psicóloga. Eu lembro Você dessa lembra? cena. Depois vê se você acha aí, Bru. Teve mesmo É isso. Beatriz Cunha. Beatriz Cunha, Falsa psicóloga. barra autismo. Eu lembro dessa cena, barra aba. Você vai achar. Eu lembro disso. E Era depois ela? saiu no Jornal da Noite, mas depois repercutiu passando em o vários dia jornais todo. durante o dia. Provavelmente aquilo. Não, ela foi. Eu não lembro quando ela foi. A verdade é que descobriram isso. Quem descobriu essa questão foi uma mãe, que era delegada, mas não por ser delegada. Sim, sim. A história é a seguinte: ela precisava de Declaração. de um imposto de renda, ela pediu o CRP dela. Uhum. Ela foi carimbou o CRP, situação normal, foi lá declarando imposto de rental. Caiu na malha fina porque o CRP não bateu. Por um acaso. Por um acaso. Por um acaso. O CRP não bateu. Ela foi investigar aquele CRP, era de uma psicóloga de São Paulo, assim, uma outra. Eu não lembro se é São Paulo, Sim, mas enfim, sim, outra dos detalhes, cidade. de outra cidade. De outra cidade. E aí ela foi investigar, e assim, aí descobriu que era, aí ela como delegada armou um flagrante com uma outra agente lá, chamou e tal, e botou uma agente como se fosse mãe, Entendi. Infiltrada. pra ela dizer pra ela que ela era psicóloga, que ela ia tratar a filha dela, etc e tal, e aí por ter o crime na hora, deu flagrante e levou ela algemada na hora. Mesmo, né? Falei, gente. Assim, nesse sentido. E o negócio é tão, meio síndrome de Estocolmo, sei lá, Uhum. que um grupo de pais se revoltou contra ela. Porque a doutora é tão boa. Isso ela mesmo. mesma. Foi isso mesmo. Isso Eu mesmo. lembrei. Nossa, do fundo do baú, gente. Do fundo do baú. De quando que mesmo. ano que é isso? Tem um ano aí? Aqui tá a condenação de 2013. Não, mas essa é a condenação. A condenação, a Vê prisão. A prisão dela. A prisão dela foi em 2009 ou 2010 no máximo. Que foi quando ela saiu presa da Então clínica. ela não tinha formação nem de psicólogo. Tinha, sei lá, meia não tinha dúzia de CRP. 3, Como 4 que períodos ela só. criava todo o método era- ABA, gente? Eu não criava, Não era tinha, tipo e aquele... ninguém tinha como verificar. como que porque você não fazia? tinha. Você Era a não lá única clínica. Era tipo, sabe aquele filme que fala do negócio do cara que passava pelo filho do dono da Gol? Lembro, Era tipo esse lembro. personagem, entendeu? verdade. Era Exatamente. e todo mundo acreditava. E ela, O golpista do Tinder, sei lá. e o cara ela vai, ela é convidada para a universidade para dar palestra nos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo, os caras são ultra criteriosos, Meticulosos nesse tipo. Ela meticulosos e conseguiu tal. furar a bolha, assim. Provavelmente. Era esse período. Ela só foi condenada em 2013. 13. Há quantos anos? Aproveitava. Não, 2009 foi a prisão. É E a isso? condenação Então é isso 2013. Isso. Não é isso? Então, tem praticamente. A condenação tem praticamente 11 anos. Tem 11 anos. A Não é prisão, isso? 2009, tem 15, né? Tem foi esse 15. período mesmo. Foi Exatamente. Eles ficaram 2 ou 3 anos lá. Né? E qual foi a reação de todos os pais? Tiveram aquele tentaram negar? Então, um grupo de pais ficou lutando pela condenação e tal, e no desespero que nem a gente ficou, e agora o que vai ser deles no dia seguinte? Porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Não existia no Rio de Janeiro outra Pra opção. onde eles mudar iam? toda uma estrutura. Não, pra onde eles iam? Não tinha. Se tivesse outra clínica, era melhor, mas não tinha opção. Então você tinha os anos que você perdeu para trás, na janela de mais, vamos dizer assim, neuroplasticidade deles. É verdade. Né? No período aí de 3, 4, 5 anos dele, tudo perdido. Uhum. Segundo, não tem outra opção, amanhã eu não tenho onde botar eles. E terceiro, como é que eu vou falar para eles que a rotina deles acabou? Que eles iam para a clínica Que é quase tão todo dia. necessária a rotina, né, para cara, eles. só- É absolutamente necessário. E assim, um grupo de pais teve meio uma síndrome de Estocolmo de ir contra essa mãe que descobriu. Entendi. E defendendo ela. Entendi. Indo pra rua, defender, etc e Uma tal. reação, né? E querendo que voltasse, que a clínica voltasse a funcionar para atender os filhos, etc Provavelmente elas não tinham estrutura nem para Pra cuidar ou, não sei, acolher esses filhos, não sei. e tal. Não sei Foi o que aconteceu. bastante desorganizador. Foi bem traumático. Isso mudou a vida sua e da mãe dos meninos na época. Muito. Porque vocês, de uma hora para outra, vocês tiveram que trazer essas crianças para casa e começar a fazer o que pudesse, o que desse. Exatamente. Como o é aconteceu. que foi isso, Paulo? Exatamente. A gente teve que começar a catar profissional, Uhum. avulso, vamos dizer assim. Porque né? não tinha tudo. Porque não tinha aba nem pensar. Uhum. Então, cata uma fono aqui, cata uma fono aqui, cata uma psicopedagoga ali, um psicólogo ali e vamos montar uma equipe, vamos montar a gente mesmo uma equipe Entendi. multidisciplinar. Então, foi isso que aconteceu. Mas um tratamento completamente ineficaz, né? Sim. Foi uma coisa... E a gente, como o doutor mesmo falou, tudo
que podia tentar, a gente correu atrás para tentar. Até reposição de neurotransmissor. Olha, tanta terapia que eu fico lembrando que a gente... Foi muita coisa, assim. E para mim, o momento mais importante, assim, que deu para ele para eles, né, um pouco da socialização e tal, foi a escola, realmente. Né? Quando Eles conseguiram ir para a escola, que no caso foi a escola pública, que, enfim, era ótima a escola pública, os profissionais... e existe um instituto da própria prefeitura que faz esse treinamento com gente capacitada. Existem ótimos profissionais capacitados em educação especial e esse pessoal, em que pese absurda falta de prioridade dos gestores, etc. Mas os profissionais da ponta, eles fazem mais do que eles podem. Entendi. Né? E fizeram muita diferença, assim, não só para eles, como para as outras crianças também lá. Né? E uma outra coisa que eu também não entendia, que eu passei a entender com o tempo, vendo cenas deles na escola, né? O mais importante da inclusão não é eles na escola aprenderem matemática, português, geografia e tal. Isso é o de menos. O mais importante é o que eles estão ensinando para as outras crianças, que é normal ser diferente. Não, e o respeito. O cuidado, a empatia. O despertar das outras crianças por eles, no olhar, no cuidado. Tem uma cena, assim, tem vídeos, assim, né? Infelizmente, vídeo é uma coisa muito rara deles quando eles eram pequenos, porque naquela época que eles eram pequenos, tem 20 anos, era câmera de fita. Isso, dava um trabalhão. E aí você não tinha. Hoje tá acontecendo muita coisa interessante. Você pega o celular, filma. exatamente. Era aquele troço imenso, né? E assim, até as portáteis tinham mesmo fita. Depois passou a ter câmerazinha digital com chip, mas mesmo isso você não ia pra rua com aquilo toda hora, entendeu? Então a gente tem poucos filmes e tal, mas tem um deles na escola, que estão os coleguinhas em volta do Arthur e tal, aí estão todos tipo, no intervalo de aula, aí estão todos falando com ele, e o Arthur vai ele pede a batatinha, o garoto vai, entrega a batata, o Arthur dá um abraço para agradecer nele, e aí gente, eu tenho minha... Sim, mas é de emocionar, porque assim, você viu pela primeira porque vez eu lembro, esse o foi seu quando filho interagindo. E eles aceitando o meu filho. Entendeu? Com certeza. Isso pra mim, assim, cara... E seu filho reconhecendo a aceitação ao abraçar aquela outra criança. E aí e a turminha toda faz uma exclama junto, assim, tipo assim, que fofo. E todos eles se abraçam e tal. Eu falei, cara, meu filho tá ensinando essas crianças... A serem melhores. Que é o amor. A serem melhores. Nossa geração é uma droga. Exatamente. Nossa geração é extremamente preconceituosa, etc. Tal. Essas crianças, quando crescerem, vão ser outra geração. Né? E aí um pouco daquilo que a gente pensa... que mundo que vai receber eles quando a gente não estiver mais aqui? Esse mundo que a gente está transformando com eles na convivência. Então, com assim, certeza. a gente muitos pais têm um respeito, é claro, né? Essa ideia, não, vou mandar meu filho para ele saber fazer equação na escola, ou saber escrever longos textos, ou saber de história. Cara, dane-se. Isso talvez seja o menos... Não, é o menos importante. Talvez não, é o menos importante. É o menos importante. E eu sou professor além de matemática, sou professor. Assim, o que a gente aprende? Aquela pergunta que pergunta praxe de todo adolescente fazer. Para que eu quero saber isso se eu não vou usar isso na minha vida? Sim. Mas não é esse o ponto, né? A pergunta é, por que você vai para academia puxar ferro? Você vai usar isso na sua vida? A não ser que Ou você vai seja ser fisiculturista? Vai ser fisiculturista? Não, mas você está treinando seu músculo. Para que você está resolvendo problema, né, na escola? Precisa saber de trigonometria? Criar, vamos dizer assim, conexões. Novas conexões, que te ensinem a resolver problemas da sua vida no futuro, que não é usando formas, é você criando raciocínios. Então, assim, o momento que você entende isso, não importa se ele vai saber resolver equação de segundo grau ou não. Meu filho está resolvendo problema. Ele está conseguindo socializar, ele está se formando cidadão, isso que me interessa. Ele não está só se formando cidadão, ele está formando outros. Exatamente. Com a história dele. Então, assim, o desafio dele. A educação, para mim, foi a coluna vertebral e mudou tudo. Mudou tudo. Porque você não era da área de educação. Não era. Eu fui fazer licenciatura por causa deles. Por causa deles. Fui fazer licenciatura por causa deles e fiz especialização depois por causa deles e tal. Fora a quantidade de cursos que você fica fazendo online, etc e tal, você fica meio que... Mas, assim, e a educação foi... A terapia... A gente depois foi reencontrar a ABA muitos e muitos anos depois. ABA mesmo. ABA mesmo.
foi reencontrar, não, método né? Foi encontrar pela primeira vez. Foi conhecer o ABBA. Pela primeira vez, e aí eles, enfim, e aí o Vitor, na verdade, ele até não está fazendo ABBA, mas o Vitor é uma criança que, como eu te falei, ele senta e faz atividade, e se concentra, ele não tem muito comportamento, o Vitor precisa de muita fisioterapia, precisa de muita psicomotricidade. Motora mesmo, né? Isso, da praxia mesmo. Mas ele é extremamente disciplinado, então não tem muito comportamento inadequado dele para, vamos dizer assim, para ressignificar ou alguma coisa para reforçar. Ele é ótimo, assim, é um anjo. A própria mãe deles fala assim. A mãe dele que fala, hein, gente? Sim, a própria mãe dele. Mas eu concordo. A mãe deles fala assim, na hora de descer do céu para a barriga dela, pro útero dela, o Vitinho tava lá distraído e tal, tropeçou na nuvem e caiu. Aí os outros lá você falar, não, você vai também empurrar o Arthur. Tipo, aqui não. Porque o Vitinho é um anjinho e o Arthur é o Tasmania, cara. Entendi. Mas ele é muito bonzinho. E o Arthur não, o Arthur tá fazendo ABBA mesmo. E já tá muito melhor. O Arthur, no período da adolescência dele, foi o ABBA, né, que as pessoas estão falando, assim, é o comportamental aplicado mesmo, né, para aquelas necessidades, né, mudança de comportamento a partir da necessidade de cada um.